Aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018. Aprovada também a extinção da CODESC e da COAB. Sorteadas em plenário as escolas que irão participar do Parlamento Jovem do ano que vem. O debate entre os parlamentares sobre a extinção das Agências de Desenvolvimento Regional, as ADRs. O Notícias da Semana já está começando. Deputados aprovaram em sessão ordinária a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018. O principal objetivo da matéria é sintonizar a Lei Orçamentária Anual a ser votada no final do ano com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual. A votação foi rápida e simbólica. A Lei de Diretrizes Orçamentárias chegou ao plenário com 5 emendas que têm objetivo apenas de adequar a matéria com as ações já previstas no Plano Plurianual em vigor até 2019 e a Lei Orçamentária Anual do ano que vem, que deverá chegar ao Poder Legislativo Estadual até o final de setembro para apreciação. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos de investimentos, fiscal e de seguridade social dos poderes executivo, legislativo e judiciário para o exercício financeiro de 2018. É um instrumento que coloca a LOA, Lei Orçamentária Anual, em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual. A LDO também inclui as orientações para a elaboração e execução da LOA e estabelece uma série de regras para a aplicação dos recursos do Estado. De acordo com a LDO aprovada pelos parlamentares, a meta de arrecadação para o ano que vem é de 26 a 28 bilhões de reais, que deverão ser investidos conforme as prioridades do Estado. Um anexo que faz parte da lei também prevê as obras e serviços contemplados com recursos obtidos através de financiamentos junto a instituições financeiras nacionais e internacionais, como o Pacto por Santa Catarina, por exemplo. O texto da LDO reforça que a forte retração econômica no Estado nos 2 últimos anos provocou uma queda expressiva na arrecadação e que a situação financeira de Santa Catarina vem melhorando desde o final de 2016. Mesmo assim, o impacto positivo na arrecadação de tributos deve ficar abaixo do necessário. Informação ratificada pelo presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, do PSDB, que comandou toda a tramitação da LDO na casa. Aprovamos na forma original, com 4 ou 5 emendas apresentadas, 4 delas acatadas e uma rejeitada. As que foram acatadas foram emendas para fazer constar também da LDO, tendo em vista que as mesmas já constam do PPA, que é o Plano Plurianual, e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Não houve qualquer tipo de modificação no projeto original da LDO, a não ser o da adequação. Os parlamentares também aprovaram 2 projetos referentes à cobrança de taxas pelo DETER, o Departamento de Transportes e Terminais de Santa Catarina. O primeiro projeto aprovado altera o modelo de cobranças da taxa de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros no estado de Santa Catarina. Atualmente são reconhecidas 16 modalidades de transportes a serem taxadas, subdivididas em ônibus e micro-ônibus. Com a proposta aprovada, a taxa será definida independente do veículo usado, adotando-se uma alíquota única para todas as modalidades de transporte de caráter privado, na forma de mensalidade. A proposta foi aprovada com uma emenda da deputada Luciane Carminati, retirando a obrigatoriedade do uso de equipamentos de georreferenciamento. Porque ele teria um impacto, sobretudo nas empresas menores de transporte de passageiros e de fretamento. Essas empresas hoje, elas teriam que comprar o equipamento e, obviamente, que esse custo, no total de 12 milhões, passaria para o usuário. Portanto, quem seria atingido? O usuário que utiliza esse tipo de transporte. Os deputados também aprovaram a proposta de reajuste nas taxas do DETER, também com uma emenda da deputada Luciane Carminati. Nós garantimos um valor de multa menor de R$ 100 e o máximo de R$ 1.900, somente podendo ser reajustado com o índice geral de preços. Ou seja, nós limitamos a indexação e também o valor dessas multas.
Ainda na sessão ordinária desta semana, os parlamentares também aprovaram a extinção da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, a CODESC, e a Companhia de Habitação do Estado, a COAB. Pois é, o governo alega o déficit operacional das duas empresas e a necessidade de reestruturação administrativa do Poder Executivo Estadual. A matéria já havia sido aprovada nas comissões e a votação em plenário seguiu o mesmo caminho. De autoria do governo do estado, o projeto de lei extingue a Companhia de Habitação e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, conhecidas como COAB e CODESC. Na exposição de motivos que acompanha o projeto, o governo alega o déficit operacional das duas empresas, que estariam com um prejuízo acumulado de mais de 250 milhões de reais. Também destaca a perda de funções da CODESC, desde que o Supremo Tribunal Federal disciplinou as leis referentes à exploração de loterias. Justifica ainda a perda de importância da COAB devido à criação do programa habitacional Minha Casa Minha Vida pelo governo federal. Além de extinguir a COAB e a CODESC, o projeto aprovado ainda autoriza a alienação e transferência de ativos e cria um plano de demissão incentivada dos servidores. Nós votamos pela extinção, mas considerando dois aspectos muito importantes. Primeiro, que a tarefa que vem sendo feita, ou que vinha sendo feito pela COAB, passa a ser feito pela Secretaria de Assistência Social, até porque já tem uma secretaria lá. A diretoria habitacional. E segundo, todos os funcionários que são da CODESC ou da COAB, eles poderão, em até 30 dias após a extinção, poderão aderir ao programa de demissão voluntária. Apesar da maioria ter votado pela extinção da COAB e da CODESC, o assunto não foi unanimidade. Nas galerias, servidores das duas empresas marcaram presença. No plenário, os deputados Mário Marcondes, Luciane Carminati e Dirceu Dresch se manifestaram contra a proposta. O deputado João Amin chegou a apresentar uma emenda, buscando incorporar os funcionários na SC Parcerias. O destaque foi rejeitado pela maioria. Ao final, o projeto encaminhado pelo governo foi aprovado, permitindo a extinção das companhias de habitação e de desenvolvimento. A CODESC, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado, tem que deixar de existir, não tem mais como, né, continuar existindo. A COAB também já cumpriu a sua finalidade enquanto empresa. Portanto, o meu voto foi favorável pela extinção da COAB e pela extinção da CODESC aqui em Santa Catarina. A CODESC e a COAB não tem uma razão da sua existência, dão um prejuízo de 4 milhões de reais por mês, né? A atividade de jogos não temos hoje em Santa Catarina, habitação Minha Casa Minha Vida, governo federal. Então esse projeto é um projeto muito importante porque eliminamos uma dívida de 250 milhões de reais até o ano 2015. O assunto agora é saúde. Os deputados aprovaram um projeto de lei que institui a Semana Catarinense de Prevenção ao Tabagismo. Pois é, o objetivo é tornar as novas gerações mais conscientes sobre os males provocados pelo cigarro. A reportagem é de Maria Helena Sares. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 5 milhões de pessoas morrem por ano em todo o mundo por doenças provocadas pelo consumo do cigarro. Em 20 anos, esse número deverá chegar a 10 milhões, caso o consumo de produtos à base de tabaco continue aumentando. O tabagismo provoca aproximadamente 50 doenças e é responsável por 30% das mortes por câncer de boca, 90% das mortes por câncer de pulmão, 25% das mortes por doenças do coração, 85% das mortes por bronquite e enfisema pulmonar e 25% das mortes por derrame cerebral. Com base nesses dados, os deputados aprovaram um projeto de lei que institui a Semana Catarinense de Prevenção ao Tabagismo. A matéria ainda deve passar pela sanção do governador Raimundo Colombo. Se virar lei, todos os anos, na primeira semana de março, as escolas estaduais de Santa Catarina deverão realizar atividades de conscientização sobre os danos que o consumo do cigarro causa à saúde. O deputado Gabriel Ribeiro, do PSD, é o autor da lei. Ele espera que essas atividades previstas nas escolas ajudem, inclusive, a reduzir o número de fumantes entre os alunos, professores e funcionários. O mal do século é uma doença que atinge a sociedade moderna e nós combatendo já dentro das escolas públicas, proibindo e também fazendo a conscientização dessa juventude, dos malefícios que o tabagismo traz para as pessoas,
nós podemos reduzir drasticamente a quantidade de pessoas dependentes disso. A Assembleia Legislativa sediou o seminário de qualificação para a 7ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. As inscrições já estão abertas. Luiz Falcão de Moura foi um dos participantes do seminário. Ele é diretor de sustentabilidade na Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. A entidade é responsável pelo programa Reóleo, que busca promover o descarte adequado do óleo de cozinha. Em edições anteriores, a ACIF já conquistou a certificação de responsabilidade social. O dirigente da entidade destacou a importância da premiação. Quando você vê ações práticas sendo desenvolvidas e reconhecidas, não que se busque esse reconhecimento para que elas tenham a sua validade, mas elas sendo divulgadas incentiva outras entidades, outras instituições a também terem essa preocupação da prática da responsabilidade social. Promovida pela Assembleia Legislativa em parceria com várias entidades, a certificação de responsabilidade social e troféu Destaque SC é realizada anualmente desde 2011. Podem participar empresas privadas, empresas públicas e entidades com fins não econômicos. Elas precisam apresentar no balanço social ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação do meio ambiente. Para divulgar e esclarecer dúvidas sobre o edital deste ano, a comissão mista que coordena a certificação realizou um seminário. Um dos temas abordados foi a importância do balanço social como ferramenta de comunicação. O relatório ele é um retrato, uma fotografia da forma, do desempenho que aquela organização teve no ano anterior. Então, realmente, você só vai poder colocar ali, de fato, o que realmente a empresa fez no ano anterior. As inscrições para a certificação são gratuitas e podem ser feitas através da internet, na página da premiação, até o dia 26 de setembro. A presidente da comissão mista organizadora da certificação falou sobre os objetivos da iniciativa. O nosso objetivo é fomentar práticas de responsabilidade social no ambiente empresarial catarinense. É fazer com que as organizações caminhem dentro do trilho da sustentabilidade, façam seus projetos e a sua política de gestão interna voltada para o bem-estar social e para a preservação ambiental. E veja ainda hoje os debates sobre a possível extinção das ADRs, as Agências de Desenvolvimento Regional. O Notícias da Semana volta em instantes. A Semana Estadual de Valorização e Promoção dos Autodefensores, das associações de pais e amigos dos excepcionais aqui no estado, foi bastante movimentada. Os autodefensores são alunos das APAES que têm a função de defender os interesses dos demais colegas. Defender os interesses das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, sugerindo ações que aperfeiçoem o seu atendimento e participação em todos os segmentos da sociedade, são uma das ações da autodefensoria. Os autodefensores são alunos, um do sexo masculino e uma do sexo feminino, regularmente matriculados ou inscritos em programas das APAES. A figura do autodefensor é extremamente relevante dentro do nosso movimento, porque ele é a voz dos seus colegas, dos seus amigos, ele é a pessoa que dentro de uma APAE faz os pedidos às diretorias, às diretoras, enfim, ele é a voz realmente viva. Santa Catarina tem 800 autodefensores nas 190 APAES instaladas no estado. O número corresponde a 5% dos alunos matriculados na entidade. Tailane é natural da cidade de Caçador. Ela representa os autodefensores de todas as APAES do país. O meu trabalho como autodefensora é participar das reuniões, participar dos congressos, dos eventos fora. E nas reuniões que eu vou, eu aprendo muito para poder repassar para minha pai. A Semana Estadual da Autodefensoria foi um projeto de lei do deputado José Ney Ascari, do PSD. A proposta visa instituir a Semana Estadual de Valorização e Promoção dos Autodefensores das APAES, a ser comemorada anualmente, na segunda semana do mês de julho, em Santa Catarina.
é um movimento que dá vez e voz para a pessoa com deficiência e eles falam nada sobre nós sem nós. Então é a gente ir para a sociedade, para a comunidade com esses alunos, falar um pouco desse trabalho do movimento, que é que a pessoa com deficiência, ela pode sim ser ouvida, ela tem seus desejos, seus anseios e pode participar das decisões da sua própria vida. O trabalho desenvolvido por integrantes da Polícia Militar de Santa Catarina foi elogiado pelos parlamentares. Durante a sessão, eles foram homenageados. Os soldados Loureiro e Schissel trabalham há 3 anos e meio na Polícia Militar de Santa Catarina. Na manhã do último dia 10 de junho, um sábado, eles ouviram o chamado da central policial e foram os primeiros a chegar ao local da ocorrência. Em uma casa na cidade de Biguaçu, na Grande Florianópolis, um casal estava sendo assaltado por bandidos armados. Foi uma ocorrência bem perigosa, teve troca de tiro contra a guarnição em 2 momentos e a gente conseguiu lograr êxito aí em fazer uma boa operação. Se for parar para ver, essa é a nossa função, é o nosso serviço, mas ter essa reconhecimento da sociedade ali realmente motiva a gente a continuar fazendo o nosso melhor a cada dia, né? Os atos de bravura durante a ocorrência com reféns motivaram o deputado Maurício Scudlarch a apresentar uma moção de reconhecimento. Foram já motivo de reconhecimento pela Câmara de Vereadores de Biguaçu e nós também aprovamos hoje por unanimidade essa moção. E queremos que com isso seja iniciado um procedimento até para promoção por ato de bravura. Outro homenageado foi o tenente-coronel Renato Abreu, que atua em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. A moção, apresentada pelo deputado Ismael dos Santos, destacou o trabalho prestado pelo policial durante a última enchente que atingiu a região. Todos os órgãos envolvidos trabalharam de maneira bastante unidas e coesas e resultou num trabalho de excelência durante essa enchente, amenizando, né, os efeitos no cidadão, que foi afetado já pelas águas. É sempre bom quando a sociedade, através do parlamento, pode reconhecer atos de bravura como esses que vimos nessa tarde, em especial aqui falando do comandante Abreu, pela sua atuação e ação nas enchentes que tivemos no mês passado e também aos soldados que, por ato de bravura, salvaram uma vida ali na cidade de Imbuia, no Alto Vale do Itajaí. A Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para debater o futuro dos Correios. Representantes sindicais participaram dos debates e manifestaram a preocupação com a possível privatização da estatal. Os rumores sobre a privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, intensificados pelas declarações de Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, de que a estatal necessita de um profundo corte de gastos para que a medida não aconteça, provocou reação de servidores e dos parlamentares comprometidos com o fortalecimento das empresas estratégicas do Brasil. Para debater o tema, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública proposta pelo deputado César Valduga, do PCdoB, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Empresas e Serviços Públicos. Todas essas movimentações que estão acontecendo, querendo sucatear os Correios, né? Isso leva aqui a todos nós que façamos, enfim, essa audiência pública no estado de Santa Catarina, para que possamos ouvir principalmente os trabalhadores, a categoria, o sindicato que o representa, para que possamos, portanto, nesse dia de hoje, tirar encaminhamentos para que essa empresa que tanto nos orgulha, né? Não só em Santa Catarina, mas a nível nacional, não venha a ser prejudicada, não venha a ser sucateada. O secretário-geral do Sindicato dos Correios do Estado de Santa Catarina, Giovanni Zoboli, acredita que se realmente ocorrer a privatização, os prejuízos serão enormes, tanto para os funcionários quanto para a população, principalmente das pequenas cidades. A gente está muito preocupado com a questão da privatização e tem outros pontos que são muito marcantes, que é o fechamento de agências, por exemplo, estão fechando cada vez mais agências no interior, já fecharam agências em Florianópolis, Blumenau, Joinville e querem fechar mais agências, então não vai dar para atender de bom grado a população. Além disso, tem a questão das motocicletas e dos veículos gerais, os carros e as bicicletas, que é o seguinte, tem unidades que estão com 3 carteiros para cada moto, ou seja, não está sendo feito nenhum tipo de manutenção nos veículos, nas motos, nos carros, nas bicicletas, então os carteiros não tem como entregar como deveria a população. A partir dessa audiência pública foram propostos alguns encaminhamentos. Fazer uma moção, tanto ao Ministério Público do Trabalho, como também ao Governo Federal
e aos dirigentes do Correio para que não sucateiem a empresa dos Correios, né? E é claro, também nós queremos aqui tirar encaminhamentos junto com os trabalhadores nesse dia de hoje. E é por isso que estamos fazendo, portanto, a audiência pública que tem como intuito e objetivo de ouvir para que possamos, então, né, logo em seguida poder propor. A possibilidade de extinção das ADRs, as Agências de Desenvolvimento Regional, voltou a ser debatida pelos deputados em sessão ordinária. Quem mostra é a repórter Deluana Bus. Atualmente estão tramitando no Parlamento 2 projetos de lei que prevêem a extinção das Agências de Desenvolvimento Regional. Um é de autoria do deputado Dóia Guglielmi, do PSDB. O outro foi proposto pela deputada Ana Paula Lima, do PT. Durante a sessão, o deputado Gelson Merizio, do PSD, se manifestou sobre o assunto. Primeiro que esse debate é muito mais profundo que a extinção ou não das SDRs. Com relação ao fato concreto, eu serei contra o projeto, porque entendo que ele é inoportuno e deve ser uma prerrogativa do governador e do novo governador, mas sou a favor da extinção das regionais, como um modelo que precisa ser alterado, como um processo que precisa ser enxugado, como um desperdício que se faz hoje de recurso público nas atividades administrativas, que deve ser carreado para ter mais professor, mais policial e mais enfermeiro. Agora, o momento desse debate deve ser no período eleitoral, para que com legitimidade o próximo governador possa exercer na plenitude aquilo que contratualizou com a sociedade no período eleitoral. As propostas de extinção das ADRs foram apresentadas no final de junho e ainda precisam seguir toda a tramitação pelas comissões do Parlamento antes de seguir para a votação em plenário. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Darcy de Matos, já se manifestou sobre o assunto. Eu acredito que essa é uma tarefa para o próximo governador de Santa Catarina, a extinção das ADRs de Santa Catarina. Por quê? Porque elas cumpriram o seu papel há 12 anos atrás, mas em 12 anos o cenário mudou muito, é outra realidade. Então agora elas já não estão mais atendendo os anseios da população catarinense, no meu entendimento. E a seguir o sorteio das escolas para a próxima edição do Parlamento Jovem. É daqui a pouquinho, aqui no Notícias da Semana. O presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, deputado Natalino Lázari, do PR, ocupou a tribuna na sessão ordinária para falar sobre a reunião realizada com o governador Raimundo Colombo. Na ocasião, foi entregue o projeto que prevê a criação em Santa Catarina de um programa estadual de biogás. Com 10 mil produtores rurais, Santa Catarina é o maior produtor nacional de suínos, responsável por 1/4 de toda a produção brasileira do animal. São mais de 9 milhões de porcos, que poderiam gerar mais de 3 milhões de metros cúbicos diários de biogás. De olho nessa oportunidade, o deputado Natalino Lázari participou da elaboração de um projeto para criar aqui em Santa Catarina um programa estadual de biogás, permitindo a geração de energia a partir de dejetos de animais como porcos, frangos e bovinos. Nós temos, especialmente no oeste de Santa Catarina e no sul do estado, grande criação de animais. Nós temos suínos, aves, bovinos e gera uma matéria orgânica que ela pode ser aproveitada para a geração desse tipo de energia. Segundo o parlamentar, agora o governador deverá encaminhar o projeto ao parlamento, com planejamento econômico, tecnológico e também com a elaboração de um marco regulatório de energias renováveis voltadas ao biogás. Natalino acredita que o projeto catarinense será modelo para todo o Brasil. Vamos aliar uma oportunidade na economia e, com isso, cuidando do nosso meio ambiente. O sorteio das escolas representantes das 8 macro-regiões do estado que vão participar da próxima edição do Parlamento Jovem Catarinense foi realizado aqui em sessão especial. Pois é, e o evento deve acontecer entre os meses de novembro e dezembro deste ano. As escolas sorteadas para a próxima edição do Parlamento Jovem foram conhecidas durante a sessão plenária desta terça-feira. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevek, conduziu os trabalhos. O sorteio das 8 escolas selecionadas se deu por meio eletrônico online.
Foram escolhidas o Instituto Estadual de Educação de Florianópolis, representando a Grande Florianópolis, o Colégio de Aplicação da Unesc, em Criciúma, representando a região Sul, a Escola Básica Gertrudes Benta Costa, de Joinville, representando a região Nordeste, a Escola Básica Jovina Lima, de Mafra, representando o Planalto Norte, a Escola Básica Lages, de Lages, representando o Planalto Serrano, a Escola Básica Zelino Carboneira, de Marema, representando a região Oeste, a Escola Básica Salom Rosa, de Curitibanos, na região do Meio-Oeste, e a Escola Básica José Bonifácio, de Pomerode, representando o Vale do Itajaí. A partir desse sorteio, a Escola do Legislativo entra em contato com as escolas indicadas das 8 regiões do estado para comunicar que foram escolhidas e confirmar a sua participação no projeto. Se a resposta for positiva, são iniciadas as etapas que se estendem até a semana parlamentar. Aprovado aqui na Assembleia, o projeto que aumenta os salários dos defensores e outros que alteram a estrutura funcional de setores do Judiciário e também do Executivo. O movimento nas galerias do plenário Osni Regis demonstrava a importância das votações que aconteceram durante a sessão ordinária dessa quarta-feira. Os defensores públicos estaduais, por exemplo, se mobilizaram para acompanhar a votação do PL 25 de 2017, de autoria da própria entidade, que reajusta os vencimentos dos servidores da instituição. Santa Catarina ocupa hoje a 26ª posição nacional em termos de remuneração dos defensores públicos, com um vencimento mensal que varia entre R$ 7.000 e R$ 10.000. Esse fator já contribuiu com uma evasão de quase metade dos aprovados no último concurso. Esse projeto ele representa principalmente o combate à evasão da nossa carreira, que hoje representa mais de 50% de todos os defensores públicos que foram aprovados no primeiro concurso da Defensoria Pública. Perdemos mais de 50% justamente em razão desse baixo subsídio que era o menor do Brasil. Em plenário, a proposta foi aprovada sem nenhum voto contrário. Dessa forma, serão feitos reajustes escalonados pelos próximos 2 anos. Assim, o subsídio deve chegar a pouco mais de R$ 22.000 em janeiro de 2019. Esses defensores estão prestando um belíssimo trabalho junto com os analistas e técnicos e, portanto, nós temos que valorizá-los para que a gente não perca esses defensores e que, desta forma, a população que carece do cumprimento dos seus direitos e a população que precisa ter acesso à justiça não seja prejudicada. Então, é momento de comemoração, com certeza. Os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria do governo do estado, que na prática vai beneficiar o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O PL 166 de 2017 dispõe sobre a prestação de serviço voluntário nas atividades de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e busca e salvamento em apoio aos bombeiros. Com efetivo abaixo do que prevê a lei e com a proximidade da Operação Veraneio, a ideia é usar o reforço dos bombeiros comunitários no interior, uma vez que um grande número de bombeiros militares é deslocado para o litoral no verão. É um projeto que já dura quase 20 anos no Corpo de Bombeiros. Nós já formamos 20.000 bombeiros comunitários e desses nós temos 2.000 ativos. Esses 2.000 ativos que prestam de forma voluntária serviço para o Corpo de Bombeiros, de agora em diante, vão ter uma forma de um estímulo, né, para poder, de certa forma, serem custeados, né, pelo dia com que prestam serviço voluntário junto ao Corpo de Bombeiros Militar. Esses voluntários trabalharão sempre com os bombeiros efetivos e com o devido treinamento. Isso aprimora o serviço, diminui o custo, tira as amarras do Estado, que não suporta mais o custo do seu tamanho, que ao longo dos anos isso vem acontecendo. Então é uma medida extremamente eficiente, inteligente e que traz para esse serviço tão importante que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina presta ao cidadão catarinense, a modernidade e a condição da continuidade e da melhoria na prestação de serviço. Outros 2 projetos de lei complementar de autoria do governo do estado também foram aprovados na sessão. Um deles sobre a organização e funcionamento da Procuradoria-Geral. O outro prevê alterações nas atribuições da Secretaria de Estado da Administração.
A gente encerra notícias mostrando que a Associação Catarinense dos Produtores de Cachaça e Aguardente de Qualidade, os associados, foram homenageados em uma sessão especial realizada aqui na Assembleia. O setor comemora o destaque que a bebida produzida no estado conquistou um dos maiores eventos do setor em todo o mundo. Quem passou pelo hall da Assembleia Legislativa pôde provar várias marcas da cachaça catarinense. No plenário, produtores de cachaça, representantes das entidades ligadas ao setor, representantes do governo do estado e vários parlamentares acompanharam a homenagem. A sessão especial destacou os resultados obtidos na Expo Cachaça 2017, realizada em Belo Horizonte no mês passado. O evento é considerado a vitrine mundial da cachaça. Lá, os produtores catarinenses conquistaram 25% das medalhas em disputa e o estado foi o mais premiado nas degustações às cegas. A sessão especial que homenageou a Associação Catarinense de Produtores de Cachaça e Aguardente de Qualidade e os associados destacou esta conquista. Santa Catarina, ele não é bom só na cerveja, na produção do vinho, né? Na parte do agronegócio, ele é muito forte. E a gente conseguiu, com as questões sanitárias, né, bem rígidas, conseguimos obter um resultado espetacular, nesse que é o considerado maior e mais importante evento da cachaça no mundo, né? O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevec, do Partido Progressista, abriu a sessão, que em seguida foi conduzida pelo deputado Maurício Scudilarque, do PR. O parlamento estadual tomou a iniciativa de homenagear o setor porque a cachaça é considerada a legítima bebida brasileira. Em Santa Catarina, Luiz Alves é o município que mais produz. No total, o estado conta com mais de 2.000 alambiques e uma produção formal de aproximadamente 300 mil litros por ano. Para esses produtores, a homenagem do parlamento representa mais uma conquista. É um marco no desenvolvimento do setor, né, no fortalecimento, porque aqui é a casa do povo, né? Então é daqui que vai surgir as leis em prol da cachaça catarinense, né? E todo o desenvolvimento do setor futuro depende muito dessa casa, né? Os fabricantes lutam por maior incentivo à produção. Eles reivindicam a redução do ICMS, que hoje é de 25% para a venda no varejo, a criação da rota turística da cachaça e o reconhecimento da cachaça artesanal como patrimônio cultural de Santa Catarina. Os parlamentares garantiram apoio para o setor e destacaram a qualidade e a importância econômica da produção. E o que o governo vai encaminhar para a Assembleia, se assim entender, certamente que a Assembleia vai deliberar e certamente que vai ter apoio aqui dos parlamentares para os nossos produtores, para os nossos fabricantes. Houve também a nível nacional a inclusão desses produtores no Super Simples, o que dá mais um incentivo ainda para a indústria catarinense de cachaça. Então nós entendemos que é o momento da Assembleia reconhecer isso e fazer essa justa homenagem. Por hoje é só, o Notícias da Semana vai ficando por aqui. Bom final de semana e até breve.